Boa noite a todos, muita paz, que Jesus seja a nossa inspiração sempre. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês vieram buscar o que aqui hoje? Ninguém veio buscar nada? Estão de passeio? Uma passagem? Deram uma passeadinha só? Conhecimento, carregar as baterias. Nós vamos buscando, nós estamos na vida buscando. A humanidade sempre buscou. E isso torna a humanidade grande, cada vez maior. Maior no sentido de crescimento, não populacional, mas crescimento enquanto seres humanos. Nós estamos buscando. E na vida, o que vocês buscam? Aqui vocês já vão buscar algumas coisinhas, né? Específicas. Mas na vida, o que vocês buscam? O que vocês buscam na vida? Melhorar. O que mais? Felicidade. O que mais? A gente poderia passar a noite aqui dizendo o que a gente busca, mas agrupando tudo num item só: felicidade. Mas para sermos felizes é preciso que sejamos perfeitos. Para sermos perfeitos é preciso que aprendamos a amar. Para aprender a amar é preciso que conquistemos a liberdade. São coisas que andam juntas. Alguns separam a série de teorias em cima, mas é um pacote. Então, entendendo que nós buscamos felicidade, e por que não achamos? Ou achamos? Kardec pergunta aos imortais na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta da quarta parte do Livro dos Espíritos. Pergunta ao codificador: é possível sermos absolutamente felizes, o ser humano ser absolutamente feliz neste mundo? E a resposta é: não, porque estamos num mundo de provas e expiações. Já coloca umas condicionantes aí, dá para a gente refletir. Estamos ainda em progresso, ainda temos, quando a gente está nas nossas escolas, a gente precisa passar por provas para ir se desenvolver, mostrando o quanto a gente já conquistou. Então nós precisamos passar por provas. Mas precisamos passar por expiações também. As expiações são correções de rumos, porque não andamos no rumo correto, apropriado, em algum momento das nossas jornadas. Então, provas e expiações. Mas aí o codificador vai tratando dessa primeira parte do livro, nesse primeiro capítulo, da quarta parte do Livro dos Espíritos, onde ele trata de felicidade. Na 922, logo a seguir, ele faz uma afirmativa antes. Ele diz: já que estamos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, estamos num mundo assim? Depende do olhar que a gente põe para o mundo. Mas vamos interpretar o que o codificador quis nos dizer. Por exemplo, para que poucos sejam multimilionários, a muitos falta o necessário. E se falta o necessário, não dá para ser feliz. Falta o mínimo necessário, ninguém com fome, com sede, com frio, desabrigado pode ser feliz. Um outro exemplo que eu gosto até para descontrair um pouquinho, porque tem uma historinha em cima disso: uma jovem com 2 pretendentes apaixonados por ela. Ela escolhe felicidade desse e infelicidade daquele que foi preterido, dos 2. Se ela escolher um terceiro, felicidade desse terceiro e infelicidade dos 2 que foram preteridos. Certa feita eu falei sobre isso, uma senhora levantou a mão, pediu a palavra e disse: mas pode ser infelicidade daquele que foi escolhido. Pode. Numa segunda instância, depois pode. Mas vamos falar da primeira instância. Mas onde é que está o problema? E nós estamos colocando a felicidade fora de nós. Nós estamos colocando em coisas exteriores. Em ter alguém, em ter alguma coisa e assim por diante. Então o codificador formula a pergunta. As palavras eu não lembro exatamente, porque eu não tenho muito hábito de decorar. Mas o sentido é este: existe algo que seja comum à felicidade de todos, que não dependa de ninguém? E os imortais respondem que sim, em 2 aspectos. No aspecto material, estamos no corpo físico, temos necessidade de materiais, ou aqui, eu moro em Campo Largo, lá a gente ainda tem necessidade de material, aqui também tem, então, temos necessidades materiais. Ninguém com sede, com frio, desabrigado pode ser feliz. A posse do necessário, e o necessário depende de cada um de nós, não depende? Depende das nossas potencialidades, dos nossos interesses. Esse necessário de cada um é variável. O problema é que a gente não consegue, às vezes, ser feliz na coisa mais simples, que é no aspecto material. Porque a gente coloca, às vezes, a nossa felicidade muito além do nosso alcance. Porque nós temos certas potencialidades
neste momento, em cada jornada, que estão ao nosso alcance ou não. Por exemplo, se eu ganho salário mínimo, no Brasil é uma beleza o salário mínimo, dá para viver assim, folgadamente, né? Pode rir. Tá? Pode rir aqui, não pode? Pois é. Mas se eu ganho salário mínimo, meu sonho de felicidade externa, material, é comprar uma Ferrari. Você feliz? Não? Vocês são pessimistas. Claro que eu vou ser feliz. Eu passo 10 encarnações a pão e água e compro minha Ferrari. Está vendo? Nós colocamos a felicidade, às vezes, muito além do nosso alcance. Mas a vida é de progresso, inclusive no aspecto material. Não tem essa história de que para atingir o reino dos céus é preciso ser miserável. Não tem isso em lugar nenhum. É preciso que a vida seja de progresso, mas é preciso que sobre coisa, sobre tempo, para a gente exercer outras atividades. No aspecto material, após sendo necessário. No aspecto moral, que são os valores internos. Os valores que temos dentro de nós. Essa construção interna dentro de nós, os imortais colocam 2 itens também para sermos felizes internamente. E essa é a verdadeira felicidade. É aqui que a gente deve conquistar a felicidade. Eu vou inverter a ordem, por questões do próprio tema que estou abordando. Um dos itens é a paz de consciência. Por que paz de consciência? Por que Kardec colocou como paz de consciência? Aí nós temos que trabalhar um pouquinho a questão. Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de agir. Podemos fazer o que quisermos, mas atrelou junto a responsabilidade. Porque sem a liberdade de agir, não seríamos responsáveis pelos nossos atos. E Jesus nos diz, a cada um segundo suas obras. Isso está condicionado, as nossas obras vão gerar consequências. E nós vamos colher as responsabilidades dessas consequências, positivas ou negativas. Os méritos ou os deméritos. Então, nós temos responsabilidade. Através do livre-arbítrio que Deus nos dá, a liberdade de agir, nós temos atrelados a responsabilidade pelos nossos atos. Paulo de Tarso vai dizer, tudo me é lícito. Atribuindo a este livre-arbítrio. Tudo me é lícito, tudo eu posso. E eu pergunto a vocês, posso matar? Se vocês fizerem assim ou assim, eu vou entender. Não vai dar torcicolo, pode ficar tranquilo. Posso matar? Quem respondeu não, provavelmente seja médium de premonição. Respondeu a pergunta que eu ainda não fiz. A pergunta que eu fiz é, posso matar? Posso. A pergunta que eu vou fazer, e os médios de premonição responderam, é, me convém que eu mate? Análise das consequências. A cada um segundo suas obras, assevera Jesus. Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa liberdade atrela consigo a responsabilidade. A responsabilidade será posta à luz da justiça divina. Mas aí a gente tem que entender que quando a gente faz besteira, Deus pune, castiga. É isso? Deus não pune e não castiga. Eu tenho um amigo que diz que falar que Deus pune e castiga é denegrir a imagem de Deus. Mas então como funciona a justiça divina? A gente vai lá para a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde os mortais perguntam, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta? Na consciência. Olha a beleza da obra. Eu te dou a liberdade de agir, mas coloco contigo o tribunal junto. O tribunal é nós mesmos, a nossa própria consciência vai nos cobrar aquilo que a gente fez. Vai aplaudir ou fazer as cobranças necessárias. Buscar as expiações necessárias. Então, a justiça está na nossa consciência. E nós já sabemos dessas questões. Nós já temos a noção necessária para saber que a consciência é o grande tribunal. Porém, nós colocamos uma anestesiazinha na consciência, chamada desculpas, para arrumar justificativas para fazer as besteiras que a gente faz. Só que eu pergunto a vocês, vocês já fizeram cirurgia alguma vez? Para fazer cirurgia, põe anestesia, não põe? Os médicos, os anestesistas, aplicam anestesia. Mas depois que passa o efeito da anestesia, o que acontece? Eu fraturei uma vértebra certa feita, um acidente, e coloquei uns pinos na coluna. Tinha aquele homem de 6 milhões de dólares, cheio de parafusos e coisa, era um filme, né? Por estar cheio de parafusos e coisa, ele valia 6 milhões de dólares. Eu já valho $6, que eu tenho uns parafusozinhos na coluna.
Mas depois que passou o efeito da anestesia, da cirurgia, eu estava pedindo para o médico me manter anestesiado por 1 mês. Porque foi muita dor. Quando a gente arruma desculpas e anestesia a consciência com as justificativas vãs que damos, esse efeito vai passar. E a hora que passar o efeito, a consciência vai cobrar. Não dá para ser feliz, é isso que os Espíritos dizem, quando não temos a consciência tranquila. É como se a gente dissesse, dá para ser feliz com um oficial de justiça atrás de nós? Dá? Eu imagino que não passei por essa experiência ainda, espero não passar. Mas imagino que não seja muito sossegado a gente saber que o oficial de justiça está nos procurando. Né? Tem algum pessoalzinho aí que anda correndo do oficial de justiça. Da justiça humana, e principalmente no Brasil, a gente tem alguns recursos para fugir. Né? Faz uma plástica, quem tem barba tira, quem não tem deixa crescer, faz alguma mudança visual, muda de identidade, foge para a Itália, foge para os Estados Unidos, tem algumas alternativas aí. Mas da consciência não tem como fugir. Ela estará conosco desde os princípios e estará conosco pela eternidade. E aí, então nós temos que buscar essa paz de consciência. E é para caminhar nessa direção que Deus nos mandou seus emissários para auxiliar o nosso mundo íntimo, para que instalemos o reino dos céus em nossos corações. Desde os primórdios da humanidade, Deus foi nos mandando recursos. Mandou os filósofos como Sócrates, Platão, trazendo grandes lições. Mandou os profetas da antiguidade, isso falando nas coisas íntimas. Mandou seres também para nos auxiliar na área da ciência, mas não é o nosso tema. Nos mandou Francisco de Assis, para citar alguns. Mandou Francisco Cândido Xavier. Mandou Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mohandas Gandhi, Zilda Arnes e tantos seres para nos mostrar caminho. Mas mandou o maior deles. Kardec pergunta aos imortais, qual ser Deus colocou na Terra? Qual o maior ser que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia para a humanidade? Jesus. Então nós já temos os recursos para conquistar a paz de consciência. Seguir a lei, cumprir a lei. Então Jesus nos trouxe. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós já sabemos disso. Quem aqui não tem vontade de viver num mundo de paz, sem violência, num mundo sem corrupção? Se fala muito de corrupção, violência, feminicídio e coisas desse tipo. Quem não deseja? Mas isso é tarefa de cada um. É tarefa nossa. Quem não tem vontade de melhorar esse mundo? É preciso que melhore seu mundo íntimo. Porque aquilo que nós temos, a somatória de ocorrências no nosso mundo, aqui na Terra, é a somatória das nossas ocorrências. Então nós precisamos mudar o nosso mundo íntimo. E todos nós queremos fazer mudanças. Todos nós queremos um mundo de paz, todos nós queremos a felicidade. E os recursos para isso estão disponíveis, especialmente no Evangelho de Jesus. Para conquistarmos essa paz de consciência, é preciso que a gente conquiste os valores do coração. Que o reino dos céus instale-se em nossos corações. Para isso, Jesus trouxe as lições necessárias. Já sabemos disso. O que precisamos? Aplicá-las em nós. Eu até tenho dito que, diante de tantos recursos que Deus mandou, Ele nos mandou 3 grandes momentos. 3 grandes revelações. E olhando por um prisma meio genérico, é claro, mais generalizado, nos mandou Moisés, que nos trouxe o que não fazer. Nos mandou Jesus, que nos trouxe o que fazer. E a terceira revelação, com a doutrina dos Espíritos, nos trouxe, entre outras coisas, como e por que fazer. Pegaram lá? Temos já disponíveis o que não fazer, o que fazer, como fazer e por que fazer. O que nos falta? O que nos falta? Fazer. Só nos falta fazer. E para fazermos, precisamos olhar para nós. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata do item sede perfeitos, naquela passagem de Jesus, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é, capítulo 17, tem uma passagemzinha que diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Ou pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições, dependendo do tradutor. Se eu preciso travar uma luta contra as minhas imperfeições ou vencer as minhas más inclinações, qual é a primeira coisa que eu preciso ter contato, saber? Qual? Quais são elas? Quais são as minhas imperfeições? Quais são as minhas más inclinações? E a gente já sabe. O problema é que a gente já sabe as imperfeições e as más inclinações dos outros. E não resolve.
Principalmente se for das sogras, dos cunhados, a gente sabe todas as imperfeições, né? Não resolve. Eu preciso saber as minhas. Porque o único ser no mundo que eu consigo mudar sou eu. Então os recursos não vieram para terceiros. Vieram para cada um de nós. Vieram para aqueles que estão em contato com as lições trazidas. Às vezes eu ouço na palestra, a palestra foi tão boa, mas pena que meu irmão não estava aqui. Que minha esposa, o meu esposo não estava aqui. Se a pessoa não estava, não era para ela. É para quem está. A gente está sempre terceirizando a solução dos problemas do mundo. É nossa responsabilidade. Nós precisamos conquistar a paz interior. Nós vivemos nos templos religiosos e não aproveitamos os recursos que os templos nos oferecem. Então precisamos fazer uso desses recursos. Aplicá-los em nós. Isto se chama autoconhecimento. Olhar para nós. Kardec pergunta, na pergunta 919, a última pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos, qual meio prático tem o homem para melhorar-se nesse mundo? E os imortais respondem, um sábio da antiguidade falou disso, conhece-se a ti mesmo. Aí está o grande desafio, olharmos para nós. Para olhar para as imperfeições dos outros é muito fácil. Mas olhar para as nossas precisa coragem. E pouca gente tem coragem de olhar para as suas próprias imperfeições. Precisamos olhar para as nossas imperfeições e fazer as mudanças necessárias para conquistarmos a paz de consciência. Eu não conquisto a paz de consciência para nenhum dos senhores e senhoras. Eu só conquisto a minha. Parece egoísmo, mas não é. Nós compartilhamos, convivemos e vamos aparando arestas juntos e aprendendo juntos. Mas a tarefa é de cada um. Fazer essa busca pela felicidade, conquistando a paz de consciência, é tarefa intransferível e indeclinável de cada um de nós. E só teremos um mundo melhor quando mudarmos a nós mesmos. Porque o mundo é a somatória de cada um de nós. Então precisamos fazer as mudanças internas. Então, 2 versos de um poema, de um soneto de Alta de Souza, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. A primeira obra de Chico Xavier, uma obra lindíssima, com recursos, lições maravilhosas. E Alta de Souza tem uma mensagem, um poema chamado Mensagem Fraterna. E tem um momento que ela diz, 2 versos. Depois, se vocês querem o Mensagem Fraterna inteiro, pega o Parnaso de Além Túmulo e aproveita e já lê ele todo, que tem bastante material lá. Mas Mensagem Fraterna de Alta de Souza. Ela vai dizendo em determinado momento, volve ao teu templo interno, dentro de você, abandonado, a mais alta de todas as capelas. É aqui que a coisa deve ocorrer. Porque Jesus diz, o reino dos céus está lá no coração do homem. Então é tarefa nossa. É um trabalho que temos que executar em nós mesmos. Nós já sabemos disso ou não sabemos? Já temos os recursos necessários e por que não aplicamos? Temos a vontade de aplicar. Para entender isso, eu vou trazer uma coisa bem conhecida para a gente fazer um progresso de raciocínio. Ninguém chegou aqui de disco voador hoje, não, né? Ninguém veio de outro planeta, não. Todo mundo é daqui, né? Então todo mundo conhece automóvel. Tem alguém que não conhece automóvel? De repente pode ser uma coisa rara, né? Perguntar para a gente poder esclarecer. E então, como todo mundo conhece automóvel, eu pergunto a vocês, o que move o automóvel? Hã? Não. O que move o automóvel? O motor. O motorista direciona o automóvel, né? Mas o motor é que move o automóvel. O combustível oferece a energia necessária para o motor funcionar. Sem essa energia ele não funciona. Então vamos mudar um pouquinho o patamar. Você resolve fazer uma faculdade, quer mudar de vida, melhorar um pouquinho e coisas desse gênero. Então você diz, gostaria de fazer uma faculdade. Então você tem a vontade de fazer uma faculdade. Mas se você não acredita que você é capaz de passar no vestibular, você vai fazer o vestibular? Nem se prepara, não está fora de mim, não está no meu alcance. E a gente faz isso muito na vida, muitas vezes, se subestima. A vontade de fazer o vestibular, de mudar de vida, é o motor. Mas acreditar em você, que você é capaz, é o combustível. A vontade de mudar de vida, conquistar a paz de consciência, fazer a transformação íntima necessária, olhar para as nossas imperfeições e mudá-las, essa vontade é o motor. Mas ele precisa do combustível. E o combustível para isso se chama fé. Sem a fé, a gente não faz nada. Sem acreditar em você, você não faz o vestibular. Sem acreditar e
confiar que você tem um futuro? E temos um futuro? Jesus diz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, e diz mais, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nós temos um futuro e chegaremos a esse futuro. Precisamos da fé. A fé é a energia que deve mover, a interpretação minha, é um olhar que a gente está dando. Outros podem dar outros olhares para essa questão da fé, mas para mim a fé é a energia que deve nos mover na direção desse futuro, na direção da paz de consciência. Por isso os Espíritos dizem, respondendo à pergunta 922 do Livro dos Espíritos, 2 itens no aspecto moral, 2 itens, paz de consciência e fé no futuro. Eu preciso ter consciência e construir essa consciência de que eu tenho um futuro. E como a fé é tão importante, Jesus falou de fé? Falou. Mas ele falou, me parece até que ele foi humilhante nesse processo da fé. Ele disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá essa montanha, move-se daqui para colar e ela mover-se-á. Por que eu estou achando que ele foi humilhante? Vocês já viram um grão de mostarda? Quem já viu um grão de mostarda? É pequenininho. Eu sem óculos não enxergo, de tão pequenininho que é. Não é humilhante? Não, claro que não é humilhante, não era esse o objetivo de Jesus, nunca foi. Ele estava querendo mostrar o poder da fé. Basta uma pequena pitada para mover montanhas. Por certo, ele não estava falando que os brasileiros com muita fé vão trazer o Aconcagua para o Brasil para ter onde esquiar. O Everest. Não é isso. É a montanha das nossas imperfeições. É a energia que precisamos para fazer as transformações. É a energia que precisamos para olhar para as nossas imperfeições e buscarmos corrigi-las. Só assim conquistaremos paz de consciência. É preciso que a gente olhe para nós. E a energia que deve mover... A vontade a gente tem. Então o motor está disponível, mas o carro pode ter um motor mais potente. Sem combustível, não anda. E muitas vezes nós não andamos nessa direção com todos os recursos que temos à nossa disposição porque falta o combustível da fé. Ah, mas eu creio em Deus. Será? Profundamente? Será que a gente tem já a convicção? E para nos abastecer, para abastecer o carro, lá em Campo Largo a gente usa posto de combustível, aqui em Curitiba também. Às vezes tomada, né? Quem tem carro elétrico usa tomada. Para abastecer a energia a fé, precisamos encontrar o Criador. É em Deus que a gente tem que abastecer a fé. É a busca pelo Criador. Eu até costumo dizer que você nega a existência de Deus, você nega a sua própria existência. Se você nega a grandeza de Deus, você nega o seu futuro. Por serem perfeitos como vosso Pai Celestial é, eu não entendo que Deus seja perfeito, eu estou negando o meu próprio futuro. Então eu preciso encontrar o Criador, para que eu me abasteça. E me convencer, adquirir a convicção da sua existência. Já temos a fé do tamanho de um grão de mostarda? Menor um pouquinho, talvez. Né? Um pouquinho, talvez a gente já tenha. Né? Porque quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda move e luta arduamente contra as suas imperfeições. É tarefa de cada um e é intransferível. Então precisamos encontrar o Criador. E Kardec, ao codificar a doutrina dos Espíritos, ele percebe que tudo começa por Deus. Sem Deus, não tem como. Por isso ele formula a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? E os mortais respondem, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A maior inteligência do universo. O que é a maior inteligência do universo? Está fora do nosso alcance compreendê-la. Mas a humanidade vem buscando o Criador desde que está na Terra. Desde os primórdios da humanidade, nós buscamos por Deus. Por um ser superior. Por um Criador. Seja por observar o universo, seja por olhar por uma questão da nossa psique interna, porque nós somos espíritos imortais, então dentro de nós tem alguma coisa que nos fala de Deus. Temos a sua genética, podemos dizer que temos a sua genética. Somos seus filhos. Fazendo estudos na mente humana, alguns neurocientistas mapeando a mente humana, e eles já têm um mapeamento e muda de cor lá nos estudos que eles fazem. Para cada ação no cérebro há um movimento trocando de cor no mapa que eles fazem, muda de cor o local do cérebro que foi acionado com alguma atividade nossa. E eles encontraram
um local onde você fala de amor, você fala do bem, você fala de Deus, no mesmo lugar sempre se acende, e eles chamaram isso o ponto de Deus em nós. Até por isso nós buscamos, desde os primórdios, a existência do Criador. E vamos construindo em nós um crescente nessa busca por Deus, pela fé. Usando uma divisão didática apenas, entendo como didática, de Haroldo Dutra Dias, na evolução da humanidade em relação à fé. E passando por 3 estágios, propõe Haroldo, numa de suas conferências. Diz Haroldo, o primeiro sintoma da fé na humanidade foi o medo. Tem sentido? O medo, criamos através do medo os deuses pagãos na antiguidade. Diversos. Cada povo tinha a sua leva de deuses para tudo. Tudo que era superior ao homem, o que causava medo a ele, ou que ele tinha algum tipo de temor em relação, ele deificava. Fazia uma divindade. Os mais ricos e mais conhecidos são os deuses da mitologia grega. Criaram uma série de deuses. Tinha Deus para o raio, Deus do trovão, Deus disso, Deus da paz, Deus da guerra. Tudo que causasse, que demonstrasse algum tipo de superioridade, nós deificávamos. Mas colocávamos essa divindade de acordo com as nossas características. E como antigamente o poder estava na mão dos reis, e eles tinham os seus condes e ministros, vamos colocar dessa forma, que os auxiliavam nessa tarefa, que eram os deuses menores. Os gregos também criaram os deuses menores, cada essa leva de deuses, mas criaram um deus maior, que era o chefe. A semelhança dos reis. Estava colocado num trono, no Olimpo. Zeus era o deus maior dos gregos, ao qual todos os outros deuses estavam subordinados. Colocamos em Zeus as nossas características. Zeus era violento, temperamental, invocadinho. Quando ele ficava bravo, ele mandava alguns raios aqui para baixo. Lá do Olimpo, aqui para baixo. Ou seja, colocamos em Zeus, na divindade, as nossas características, os nossos atributos. E aí criamos essa divindade semelhante aos reis, porque era o que a gente conhecia. O poder estava na mão dos reis e nós fomos criando, construindo desta forma. Mas ao povo judeu coube a tarefa de nos apresentar o Criador, um Deus imaterial, um Deus transcendente, imanente, que está dentro de tudo, transcendente, que está fora de tudo, onisciente, que sabe de tudo, onipresente, que está presente em tudo. Esse era o papel do povo judeu, apresentar Deus à humanidade. Essa figura de um Deus espírito imaterial já tinha surgido no Egito Antigo, com um faraó, que ele tinha alguns sonhos com alguns espíritos superiores, e ele recebia orientações, e ele considerou esses espíritos que fossem uma divindade imaterial. Mas quando ele criou uma filosofia religiosa baseada nesse Deus imaterial, ele enfrentou conflitos com o clero daquela época, dos deuses pagãos. Isso naquela época, quando você tinha uma ideia nova, uma filosofia nova, o clero era contra. Naquela época, hoje não. Hoje as filosofias religiosas se respeitam, né? Não temos problemas nessa área. Mas naquela época, o faraó, não lembro do nome dele, se não me engano, era Akhenaton. Posso ter errado o nome, tá? Não vamos pegar como fiel essa informação. Mas aí ele construiu uma outra capital para o Egito, aonde ele criou templos para adorar esse Deus imaterial. Supõe-se até que esse faraó tenha sido assassinado pelos religiosos das crenças pagãs da época. E essa filosofia no Egito de um Deus imaterial durou apenas a vida, o tempo de vida desse faraó. Mas não era papel do Egito trazer essa divindade, era papel do povo judeu. De apresentar Deus à humanidade e construir a energia da fé, encontrando o Criador e apresentando o Criador. Mas mesmo assim, os judeus, o povo judeu, ele, ao invés de apresentar Deus à humanidade, ele apropriou-se de Deus. Nós somos o povo escolhido. Era o povo escolhido para divulgar o Criador, para todos. Mas, tudo bem, faz parte da história, e daí vamos chegando nos nossos dias atuais. Mas eles tinham esse papel de apresentar o Criador à humanidade. Mas ainda assim apresentaram um Criador a exemplo de Zeus. Temperamental, com filhos privilegiados, nós somos o povo escolhido. Vingativo,
sectarista por ter filhos privilegiados. Se aborrecia, quando se aborrecia com alguém, algum dos seus filhos fracassasse, o que ele fazia? Expulsava de casa e entregava para o capeta. Mandava para o inferno. Isso são características humanas que nós colocamos em Deus. Mas, de qualquer maneira, fomos evoluindo o conceito desse Criador. E nesse processo, nós construímos um nível diferente de fé, que chamamos de crença. Passamos a crer em Deus. Eu sempre tenho dito, crer em Deus é muito pouco. Depois a gente vai estudando algumas obras e vai percebendo que tem razão. Né? Já tenho falado sobre isso bastante tempo. Crer em Deus é muito pouco. Quando a gente crê em Deus, é frágil. Haroldo vai dizer que essa é uma fé infantil ainda, imatura. É o estágio da fé, saímos do medo, passamos para a crença, e não perdemos o medo, porque nós temos medo de Deus, ensinam por aí, que nós temos que temer a Deus. Ainda continua com o mesmo conceito misturado aí, a crença com o medo. Mas construímos a ideia, a crença, mas de um Deus ainda violento e temperamental. A crença é muito frágil. Por que é infantil ainda? Porque é frágil. Você, quando bate a primeira adversidade na vida, você que de repente é muito assíduo aos templos religiosos, até trabalhador, né? Você vem uma dificuldade, você diz, Deus não é justo, não merecia isso, eu estou todo dia trabalhando, eu estou fazendo a minha tarefa, coisa assim. A gente perde a fé. Basta a água bater na canela, a gente já começa a blasfemar, dizer que Deus não é justo, que a gente não merecia isso, e essas coisas que a gente costuma dizer por aí, isso é fé frágil. É a crença apenas. Imagina quando bate a dor mais forte. Qual é a dor mais forte que o ser humano pode sofrer, passar? Qual seria? A morte. De quem? De um familiar, de um ente querido. Como alguns dizem, a perda, né? Mas eu imagino que seja a desencarnação, a morte de um filho. Porque os pais, os avós, estão na linha de frente, é normal, e todos nós vamos... Ou não, tem alguém aqui que vai ficar por aqui? Todos vamos partir, todos vamos enfrentar. Mas a morte de um filho é difícil. Essa é uma dor terrível. E se a gente tem a fragilidade da fé, a gente joga para o lixo, perde e desiste de Deus e desiste da vida. Certa vez assisti uma psicografia e uma jovem manifestou-se através do médium, dizendo à mãe que estava presente que ela essa semana tinha tentado suicídio por causa da filha que tinha desencarnado. Mas você está preocupada comigo e está esquecendo que você tem meus irmãos para cuidar. Olha a loucura da mente humana. A mãe queria suicidar-se para ir ao lado da filha que tinha desencarnado e estava abandonando os filhos que estavam ao seu alcance. Olha a loucura que a gente se propõe, porque entra o desespero. Quando bate uma dor muito forte, quando a nossa fé é frágil, bate o desespero. Bate a negação, bate a blasfêmia, porque a fé ainda é frágil. E se perguntarem a você por que você crê em Deus, você não sabe responder. Porque sempre se falou em Deus na minha família, porque eu sempre crio em Deus, a minha família cria em Deus e assim por diante. Então, nós precisamos pensar diferente com Deus. Kardec vai tratar de uma fé um pouquinho mais profunda. Quando ele coloca no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai dizer que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Essa é a fé que se sustenta. É quando eu passo a saber de Deus. Eu não creio em Deus, eu sei de Deus. A ponto de Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, nos dizer: não cogito mais em crer, porque sei. É diferente. E vamos entender um pouquinho essa diferença, pegando algumas orientações que o próprio codificador nos oferece, principalmente quando ele trata da pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. Já lá na número 10, ele questiona se é dado ao homem tratar, saber, ter contato com a natureza íntima de Deus. E os imortais respondem que não. Da natureza íntima de Deus não está ao nosso alcance e ainda nos falta alguma coisa. Mas na número 4 ele pergunta como o homem pode ter a certeza, ou encontrar e saber da existência de Deus. E os imortais respondem por um axioma da vossa própria ciência. Diz esse axioma: a todo efeito há uma causa que lhe deu origem. Isso é ciência. Todo efeito tem que ter uma causa. Não há efeito sem causa.
que produz esse efeito tem que ter uma causa que a produziu. E se o efeito é inteligente, a causa obrigatoriamente tem que ser inteligente. É isso que o codificador está nos dizendo. Dito de outra forma, pela obra se conhece o autor. Encontrar Deus pela razão é encontrar Deus pela obra. É procurar Deus e encontrá-lo. Por exemplo, esse púlpito aqui, vocês olham para ele, é feito de metal. Não é isso? Você olha para ele e imagina que foi um astrônomo que fez. Um médico. Um farmacêutico. Não, você vai imaginar que seja um serralheiro, algo assim que mexa com metais. Não é isso? Um engenheiro mecânico, coisas desse gênero. Pela obra se conhece o autor. Se a obra é inteligente, isso aqui é uma obra inteligente, precisou de uma inteligência para produzi-la. É a forma que os Espíritos estão nos dizendo para encontrarmos Deus. E abastecer a nossa razão e encontrar Deus pela razão. Para que a gente não cogite mais em crer, como diz Humberto de Campos, mas para que a gente saiba de Deus. Esta é a fé inabalável que os Espíritos estão colocando e que Kardec coloca no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Encontrar Deus pela obra. Quando a gente olha para o sol é uma obra, é um efeito inteligente? Senti certa dúvida. Né? Ninguém... Ou o pessoal que não se manifesta muito, não. Eu gosto de interagir um pouquinho. Né? O sol é uma obra altamente inteligente. E se é uma obra inteligente, tem que ter uma inteligência por trás. Tem a ação do homem? Não. Você olha o céu estrelado, bilhões de astros pendurados e luzes penduradas no céu à noite. Quando não está nublado, Curitiba é difícil de ver, né? Quando não está nublado. Bilhões, vocês já contaram? Eu não contei, mas diz o pessoal que tem bilhões, vamos acreditar na ciência, né? Que tem bilhões. Altamente inteligente. Olhamos para essa obra maravilhosa e encontramos o autor, Deus. Eu gosto de sintonizar com Deus, olhando o pôr e o nascer do sol. Nascer do sol eu vejo pouco, eu já estou aposentado, eu fico estudando até 3, 4 horas, trabalhando, 3, 4 horas da manhã, aí de manhã eu não vejo o alvorecer. Mas pôr do sol eu vejo muito. E eu viajo bastante. Nas estradas, você pega aqueles descampados, final de tarde, você vê cada pôr do sol. Eu encosto o carro no acostamento e fico ali 15, 20 minutos parado, fotografando. Eu pego minha câmera, que está sempre comigo no carro quando eu viajo, e tiro fotos do pôr do sol. Cada paisagem lindíssima. Isto me faz sintonizar com o Criador, observando a beleza da sua obra. Tenho mais de 6.000 fotos de pôr do sol. Enquanto eu fico olhando as fotos. E relembrando onde é que eu tirei, como é que foi, a beleza. Mas é muito melhor ver naturalmente. Quantos de nós aproveitamos essa beleza da natureza, o desabrochar de uma flor para encontrarmos a grandeza do Criador? Quantas vezes nós olhamos para essa máquina, esse corpo físico maravilhoso, a máquina mais perfeita que tem conhecimento na Terra, para sintonizarmos com o Criador. É uma máquina alta complexidade. A mais complexa que nós temos conhecimento aqui é essa máquina que utilizamos, esse corpo físico. É uma máquina altamente complexa e inteligente. Tem a mão do homem? Uns podem dizer, tem, né? A união de 2 gametas no ventre materno. Né? Mas estes 2 gametas, ao se unirem, desencadeiam uma rotina que está neles, que está nesses 2 gametas, planejado, um planejamento. Tem uma rotina lá. Você sabe o que é uma rotina? Quando você liga seu celular, ele está desligado. Você liga o seu celular, você aciona uma rotina. O celular é a parte física. E a parte intelectual desse processo é a rotina que está lá, que apresenta para você todas as funções do celular. Quando você clica no touchscreen, num aplicativo, você une 2 gametas do aplicativo e ele se abre para você e te apresenta todas as funções que estão nesse aplicativo à sua disposição, simbolicamente e metaforicamente, usando isso. Quando une-se 2 gametas no ventre materno, você desencadeia uma rotina que vai produzir o corpo físico. Essa rotina, se nós unimos 2 gametas, essa rotina não é nossa. É a grandeza de Deus que colocou lá. É a grandeza da obra divina. Essa rotina vai, além de multiplicar as células, vai se multiplicando 2, 4, 8, 16, multiplicação, progressão geométrica, quem lembra de matemática, progressão geométrica é a base 2, né? E além do que ainda vai especializando órgãos. E vai colocando esses órgãos no lugar certinho. Você já viram o fígado na orelha de alguém? Não? Rim? Não? Ninguém viu ainda?
Não. Normalmente está no lugar certinho. Às vezes tem alguns desacertos por questões de nossa responsabilidade do passado, mas isso é outro assunto. É uma rotina de altíssima complexidade. Olhar para esse corpo físico e imaginar ele funcionando, encontramos a grandeza do Criador, encontramos Deus. Dr. Francis Collins, diretor do projeto Genoma, foi o líder da equipe que decodificou o DNA. Isso é coisa recente, ele apresentou esse resultado dessas pesquisas no governo do Bill Clinton, dos Estados Unidos, junto ao governador. E nessa época eles já falaram de Deus, nessa apresentação, no discurso que eles fizeram, eles falaram do Criador ao apresentar a decodificação do DNA. Mas Francis Collins dizia-se ateu. Palavras dele, numa de suas obras. Mas ele diz, ao fazer meus estudos de ciência, observar o estudo de biologia, principalmente a biologia humana, e ver essa máquina tão perfeita, tem que ter uma autoria. E deixou de ser ateu e escreveu o livro A Linguagem de Deus, uma obra, não é uma obra religiosa, mas uma obra lindíssima, onde ele vai falar da linguagem de Deus, que está nesse DNA. Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, e por ser psiquiatra, precisa estudar a estrutura do pensamento humano para tratar das nossas mazelas internas, da psique humana. Ele literalmente diz, eu era ateu convicto, mas ao fazer os estudos da estrutura do pensamento humano, cheguei à conclusão que só um Deus maravilhoso poderia ter construído uma máquina tão perfeita. E deixou de ser ateu. E teve consequências depois duras na vida. E ele vai dizer, só a confiança no autor da vida sustentou a minha família diante da tragédia. Mas isso é um outro assunto, só para mostrar que este pessoal encontrou Deus e enfrentou seus desafios. Nós já encontramos Deus pela razão, já nos abastecemos da fé inabalável, esta que precisa apenas de uma pitada do tamanho de um grão de mostarda. Precisamos encontrar o Criador e a forma de nos abastecermos dessa energia. E ao atingirmos esse nível de fé, voltando à fala de Haroldo, o medo, a crença e a sabedoria de sabermos de Deus, o conhecimento de Deus, nos traz confiança, diz Haroldo. Confiança em Deus, confiança em nós, confiança em nosso destino e assim por diante. Confiança no nosso futuro, confiança de que somos um investimento do Criador. Nos traz confiança. Mas eu acrescento um outro ingrediente que esta fé inabalável nos traz. Coragem. Coragem para enfrentar os nossos próprios desafios e irmos atrás do nosso futuro. Irmos atrás do nosso destino. Portanto, precisamos abastecer da energia fé. Só a fé inabalável nos oferece os recursos. E quando você tem essa fé e alguém te pergunta por que você crê em Deus, não é porque alguém me disse, porque alguém me falou. É porque eu olho a obra e encontro a grandeza do Criador. É porque eu olho o alvorecer e encontro Deus. Olho o pôr do sol e encontro Deus. Olho uma criança sorrir e encontro Deus. Olho uma flor desabrochar e eu encontro Deus. Eu olho essa máquina maravilhosa que habito e encontro o Criador. Essa fé é a fé que devemos construir e abastecer. Pelo menos uma pitada do tamanho de um grão de mostarda. E haja vista a nossa situação do mundo e as nossas mazelas, nós ainda não temos esse nível de fé. De uma maneira geral, a humanidade, pode ser que alguém particularmente tenha, não conheço ninguém, não estou fazendo um juízo de valor. Mas é essa fé que devemos conquistar. Essa fé vai nos dar confiança em Deus, confiança no nosso futuro e coragem para enfrentar os nossos desafios. E aí nós poderemos dizer, como Humberto de Campos, não cogito mais em crer, porque sei. E teremos nos voltado para o templo interno, na fala de Alta de Souza. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Temos que voltar para essa capela interna e construir o reino dos céus em nossos corações. Essa é a finalidade. Os recursos estão disponíveis. O que nos falta é pegar esses recursos através do motor vontade, abastecido com a energia fé. E assim caminharemos. E poderemos verdadeiramente dizer, eu sei de Deus. Então, quando alguém perguntar, por que você crê em Deus? Porque eu olho a obra e o reconheço. Porque eu sei dele. Essa é a fé inabalável que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês. A casa pelo convite.